Bom dia, Vietnã! Preparados para mais um vídeo? Hoje vamos falar muito sobre a Guerra do Vietnã. Esse vai ser o tema central desse vídeo e vamos conhecer a cidade Co Chi, onde foram construídos os túneis que foram usados durante a guerra. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo! Os túneis usados pelos vietnamitas têm um total de até 250 quilômetros de comprimento, né? Eu tô no meio da floresta porque os túneis eram aqui, as batalhas eram todas realizadas aqui nessa região. O objetivo dos túneis era que os vietnamitas lutando, né, pelo Vietnã do Norte, no caso vietnamitas do Sul, né, que eram chamados de Vietcong, né, que significa Vietnã comunista, né, e é considerado uma forma pejorativa de se referir a essas pessoas. O objetivo deles era se camuflarem no chão. Então ficava em buracos, tapado por folhas e tal, só aparecia a cabecinha assim e um espaço para sair o cano da arma. Obviamente eles tiveram que usar essa tática meio covarde, né, de senta e espera, porque eles estavam muito desfavorecidos em termos de tecnologia em relação aos americanos, né? Os Estados Unidos veio com armas muito mais modernas, helicópteros, muito mais munição, muito mais treinados e preparados. Os vietnamitas usavam chinelos para lutar, então assim, é um problema sério, né? E houve um massacre, né? A verdade é que os Estados Unidos massacrou o povo vietnamita, foram mais de 5 milhões de mortos, mas no final das contas eles foram embora, né? Em 1972 eles foram embora e nos últimos 3 anos de guerra ficaram somente apoiando os vietnamitas do Sul e eventualmente o Vietnã do Norte invadiu e tomou o país, né? E houve a unificação formando o país comunista. Como vocês podem ver aqui, as pessoas se escondiam nos buracos bem apertadinhos, né? Eu entrei também, então vou mostrar para vocês agora. À medida que a guerra foi avançando e os americanos começaram a colocar um alvo nas costas da população comum, dos civis, isso começou a fortalecer bastante os comunistas indiretamente, porque a população começou a lutar contra os Estados Unidos para proteger sua família, mas não lutando a favor dos comunistas. Então por isso que o termo Vietcong é um termo errado, né? Ou chamado de Charlie. Os americanos também chamavam esses guerrilheiros de Charlies. Isso é um termo errado, porque eles na verdade começaram a lutar para proteger sua família do invasor, né? E não lutando a favor de uma causa comunista ou do exército comunista que estava vindo do norte. Os buracos eram enormes e os túneis eram muito longos. Então eles tinham que arranjar alguma forma de esconder toda essa terra que eles tiravam, né, que eles cavavam. Uma forma era perto de lagos ou rios, jogar no rio. E a segunda forma era construir falsas montanhas de terra para simular cupinzeiro. E no meio do cupinzeiro ficava um sistema de ventilação para permitir a aeração de dentro do túnel, afinal eles precisavam respirar. Além disso, os túneis eram super apertados, porque eles eram baixinhos, né? Então, eles são muito mais baixinhos do que os americanos e com equipamentos muito mais simples. Então, eles conseguiam entrar nos túneis e ficar agachados por dias, esperando um ataque. Já quando os americanos entravam nos túneis, eles tinham que tirar todo o equipamento, tudo certinho, e entrar. Aí era nesse momento que os vietnamitas daqui dessa região de Co Chi, eles atacavam, justamente fazendo tipo uma armadilha. Então os túneis serviam como abrigo, serviam como forma de camuflagem para ataques, e quando os túneis eram descobertos, eles serviam também como armadilhas muito eficazes para matar os americanos. Mas imagina, no meio da guerra, como reconhecer quem é inimigo, quem é amigo? Então os vietnamitas, eles obrigatoriamente usavam sandálias e um cachecol,
quadriculado para identificação e uma roupa super simples, que eles chamavam de pijamas escuros, né? Pijamas negros. Já os americanos com muito mais equipamento, botas de couro. E essas botas, depois de um tempo molhadas, aqui na floresta úmida, elas emitiam um cheiro muito forte. Então, dentro dos túneis, uma forma super eficiente de reconhecer se você é um amigo ou se você é algum estadunidense que entrou no túnel é pelo cheiro. O cheiro podre vindo das botas dos americanos. Então, se estava fedendo muito, americano, você podia atirar. Esse aqui é um tanque de guerra que foi abatido pelos vietnamitas, utilizando minas fornecidas pelos soviéticos, que eram enterradas no chão, explodia, puf, e eles pegavam a parte do tanque para usar, enfim, botavam numa oficina e usavam de outra maneira contra os próprios americanos. Aqui numa outra parte agora eu tô falando das armadilhas que eram utilizadas pelos vietnamitas contra os americanos. São vários tipos e eram utilizadas principalmente para fazer que os americanos ficassem atrasados, né? Porque feria mais do que matava. Então a política americana de não deixar ninguém para trás, tem que levar os feridos, os mortos. Então atrasava muito o exército. E esse era o principal objetivo, mais ferir até do que matar. Esses espinhos, ó. Isso aqui é fish trap, interessante porque feria a perna e quando levantava essa estrutura, tinha uma bomba embaixo e explodia. Contra a soberania dos Estados Unidos em termos de tecnologia, em termos de preparo, né? De treinamento e tudo mais, equipamento superior, helicóptero, enfim. Você tinha que arranjar alguma forma de se equiparar. Então a criação dessas a construção, né, desenvolvimento dessas armadilhas era algo primordial para a sobrevivência do exército vietnamita. Indo agora para uma outra parte aqui do percurso, que tem um stand de tiro. Então quem quiser atirar com armas de verdade pode. Como a AK-47, por exemplo, que era a arma mais usada pelo exército vietnamita durante a guerra. Aqui é o stand de tiro. A partir daqui só pode os atiradores. Eu não vou atirar, eu já atirei em Las Vegas há anos atrás e eu não estou querendo gastar mais dinheiro. O custo é de 60 mil dong, que dá 4 dólares australianos por cada bala. Então, tipo, para tirar 10, eu vou gastar 30 dólares para tirar 10 balas. Tipo, não tem sentido, né? Eu já conheço essa experiência, enfim. Não que eu apoie nada disso, mas pelo contrário até. Mas eu já tive essa experiência, eu não preciso. Agora a gente vai entrar nos túneis mesmo, propriamente dito. Você tem um acesso a cada 20 metros, então é um caminho muito longo. Isso aqui me lembra quando eu visitei as minas de sal na Polônia ou as cidades subterrâneas na Turquia, que a Tatiane não vai, né? Então me lembra muito a Tatiane, ela ficaria para trás. A partir daqui não vai dar pra ver nada, tá, gente? Praticamente não. Very anxious person. Yeah. Muito apertado. I understand. Por aqui que você desce. Then you can get down there. A Tatiana não entrar nunca. A Tatiana não entrar nunca. Entrando no túnel. Não dá pra ver nada. Aqui não dá pra girar, Não dá pra ver nada. Caraca, a gente andou 100 metros dentro do túnel. É muito apertado. Thank you. What's that? Ok, uma toalhinha umedecida. Nossa, meu joelho dói muito. Você tem que ficar agachado o tempo todo andando 100 metros.
O joelho me matando. Preparo físico. A cada 20 metros tinha uma saída, 40 metros às vezes. Mandioca. Yeah, when did a lot of immigrants went? Não tem erro, né? Uma mandiocazinha, mas aqui eles botam sal e amendoim. Bem diferente, mas gostoso. Está incluso no passeio também. Eu só paguei $27, muito barato, para fazer esse passeio que é super legal. Uma história super interessante da guerra. Ainda ganha mandioquinha? Perfeito. Eu voltei aqui pra Saigon, eles deixaram a gente aqui, eu já almocei. Voltei no hotel rapidinho, escovei dente e tal. Eu queria terminar o vídeo avaliando o passeio, porque é um passeio que eu já tava de olho há bastante tempo, né? Quando eu decidi vir aqui pra Ho Chi Minh City. E bem, foi muito interessante mesmo, assim, ele foi um passeio relativamente curto, mas o trânsito aqui é tão intenso que demorou muito tempo a gente chegar lá e muito tempo a voltar. Foi um passeio barato, custou $27 australianos, então pode $20 americanos. Eles me pegaram no hotel aqui 8 da manhã, a gente chegou lá umas 9h30, começamos a fazer o tour por volta de 10 horas e a gente chegou de volta aqui 2h30 da tarde, então foi bem tranquilo. Eu aprendi bastante lá com as explicações do guia. O guia era uma pessoa, incrível que pareça, falava super bem inglês, o que não está longe de ser o padrão daqui do Vietnã. E bem, eu aprendi bastante coisa sobre a guerra, sobre o uso dos túneis, muita coisa que eu não sabia. Obviamente, quando você fala de guerra do Vietnã, que eles aqui chamam de guerra americana, obviamente eles têm o lado deles, né? Então o vietnamita, ele vai obviamente ver o lado do Vietnã, enquanto se você for nos Estados Unidos é uma visão diferente, né? Então, assim, os dados estão aí para isso, assim, para a gente entender e interpretar. Aí foram mais de 5 milhões de mortos pelo lado vietnamita, né? E a guerra, como eu já falei para vocês no outro vídeo, ela foi batalhada principalmente na região sul do país, aqui nos arredores de Saigon. Aqui o Vietnã do Sul era o país capitalista na época, e o norte era o comunista. E depois que houve o Acordo de Genebra, e depois da independência do Vietnã com relação à França, o país foi dividido em dois, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E só que os guerrilheiros que ficavam aqui no sul, né, ou seja, cidadãos daqui do Vietnã do Sul, mas que eles queriam uma unificação do país, queria que fosse um país só e não dividido em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. E era o mesmo que o Vietnã do Norte queria, né? Então a população aqui do Sul normalmente queria ficar independente, então queria a divisão, mas o Norte queria a unificação. Então esses guerrilheiros daqui do Sul e que lutavam a favor do Norte, né, que eram os tais dos Vietcongs, que eu falei para vocês que era um termo bastante pejorativo, eles foram os que lutaram de fato a guerra, né? Então eles começaram lutando contra o exército do Sul. Aí os Estados Unidos vieram para cá porque estavam com medo da ameaça comunista e tomaram partido e começaram a lutar a guerra também. Só que esses caras, inicialmente, eles queriam a liberdade do país, né? Eles queriam a unificação, queriam a liberdade, e os americanos chegaram. Então, como eu expliquei para vocês, eles não estavam lutando para o país ser comunista ou não, eles estavam lutando pela sua sobrevivência e pela unidade nacional do país, né? Então, assim, obviamente é o lado voltado para eles. E durante o passeio a gente viu aí como eram os túneis, a forma que eles tentavam se equiparar, né? Porque, pô, é muito difícil o poder militar dos Estados Unidos, a força bélica é muito superior, né? Então eles tinham que ficar lá de tocaia, dentro dos túneis, criaram esses túneis para poder combater, né? Então foi a forma que eles encontraram de tentar
se equiparar um pouquinho ao poder bélico americano. E bom, e para eles aqui, eles venceram a guerra, enquanto para os americanos eles simplesmente saíram do país, abandonaram. Então tem essa diferença. Mas de forma geral, isso também não está errado dizer, né? Não está errado dizer que os vietnamitas ganharam. Também não está errado dizer que os americanos eles abandonaram, né? Porque a pressão popular dentro do próprio Estados Unidos estava gigantesca. Os caras, os meus meninos estão morrendo na guerra, né? Eles mandavam as tropas para cá, eles gastaram muito mais dinheiro do que inclusive na Segunda Guerra Mundial. E o objetivo dos Estados Unidos era, inicialmente não era entrar diretamente na guerra. O objetivo era apoiar o exército do Vietnã do Sul. E eles faziam bombardeios no Vietnã do Norte, porque a guerra estava aqui embaixo. Então lá acima eles não tinham interesse, os Estados Unidos nunca teve interesse de entrar para o Vietnã do Norte. Porque se entrasse, a União Soviética e a Rússia, a União Soviética e a Rússia, a União Soviética e a China iriam se meter. E se eles se metessem, aí seria uma escalada global de violência, já que era um período de Guerra Fria, né? Então assim, a guerra se concentrou aqui no sul, Vietcongs, né? Os vietnamitas dali de Cu-Chi, que estavam combatendo de forma com guerrilhas o exército do sul. Depois entrou os Estados Unidos e aí escalou, e a gente conhece, ficou conhecida aí como a Guerra do Vietnã ou Guerra Americana aqui. Então assim, o passeio foi muito divertido nesse sentido, assim, o guia era ótimo, contava muitas piadas e tal, e a história lá é de arrepiar, né? Os túneis super apertados, a Tatiana, se estivesse aqui, não iria mesmo, mas eu acho que valeu demais a pena. Eu espero que vocês tenham curtido também. E se vocês gostaram desse vídeo, que é o último daqui do Vietnã, né? Depois dessa série aí de tantos vídeos que eu preparei com carinho aí pra vocês, vocês compartilhem com seus amigos, dê um like aqui, né? E é isso, espero o próximo vídeo. Então, gostou? Dá o like, se inscreve no canal e até mais!